paz, meus irmãos. É uma honra para nós estarmos aqui hoje. Eu, Paloma Queiroz, Evandro Alves, mais uma vez aqui, né? Nesse programa especial que é a Conexão com Cristo. Deixar aqui também o nosso abraço e a nossa paz do Senhor também para o pastor Elias, para o irmão Paulo, para o pastor também Lúcio Flávio e para o pastor Silvio Lamego, que está com a gente aqui hoje. Então vamos cantar, né, Evandro? Que Deus possa tocar o seu coração através dessa canção. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena areia, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.
Que música belíssima que nós acabamos de ouvir. Que música maravilhosa. Simplesmente a gente viaja no tempo e lembra dos bons momentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas queremos que você também se lembre disso e que você comece a reviver esses momentos tão especiais, que é essa questão do avivamento, que começa primeiro em mim, começa no meu coração, para depois atingir as outras pessoas. Pois é, que música maravilhosa que a Paloma acabou de entoar. Nós vamos agora, sem mais delonga, para a apresentação dos nossos oradores, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Perceba que eu estou insistindo muito nisso. Não se esqueça, Conexão com Cristo Jacobina. Você se inscreve, você dá o seu like e você ativa o sininho e vai receber todas as nossas novidades, informações do seu, do meu, do nosso projeto Conexão com Cristo. Vamos às apresentações com o irmão Paulo Barbosa. Olá, meus amados irmãos. Olá, meu querido irmão Elias, guerreiro de todos os momentos, parceiro, que estamos juntos aí há muito tempo, né, Elias? Eu ainda tinha cabelo e vocês não eram tão brancos, né? Mas tivemos na nossa mocidade momentos maravilhosos, aquelas serestas, as vigílias, sabe? E graças a Deus, Deus ouviu nossas orações, porque hoje, daquela mocidade, nós temos mais de 25 pastores. E para nós estarmos aqui nesse primeiro podcast, é realmente, como o irmão Elias falou, nós estávamos ansiosos por esses dias. Então, assim, vamos lá apresentar aos nossos preletores, aos nossos oradores, e para nós é um motivo, assim, de muita alegria mesmo. Então, assim, nós temos aí o pastor Silvio Lamego, meu querido amigo, irmão, pastor, excelência. Ele sabe por que eu chamo ele de excelência. E foi uma pessoa realmente que marcou a minha vida, certo? Marcou e marca, é uma referência para mim. Eu lembro-me muito bem que em 2017, no Congresso Multiplique, estava aqui o pastor Fabrício, de Missões Nacionais, e eu, com relacionamento em Brasília, e o pastor disse, peraí que eu vou lhe apresentar um pastor em Brasília. Aí me chamou o nosso pastor Fabrício e disse, olha, isso aqui tem um relacionamento lá em Brasília, e pega que a bola é tua, sabe? O irmão é teu. E Deus é tão bom que mais tarde eu já frequentando a igreja Hope, lá em Brasília, a comunidade Hope, com a necessidade de um acompanhamento psicológico, pastor Fabrício disse, Paulo, eu tenho uma pessoa que é uma bênção, que é o pastor Lúcio Flávio, que é pastor e psicólogo. Então, assim, meus queridos pastores, terminou ali a gente criando não só uma relação de pacientes, ainda hoje ele me acompanha, mas de um pastor, de um amigo, quantas palavras de reflexão, palavras de ânimos eu recebi. Então, assim, agora eu vou fazer a mesma coisa com o pastor Silvio, o qual eu tenho uma honra, e olha, você não sabe que orgulho eu tenho com o pastor Silvio, quando eu lhe convidei para ser o âncora, o convidado especial, âncora dos nossos podcasts, e o senhor aceitou com um sorriso aqui, ó. E nós estamos precisando. O senhor está nomeado o nosso âncora e o nosso conselheiro. Então, eu vou fazer a mesma coisa, meu irmão. Vai, pastor Silvio, que a bola é tua, o programa é seu. Obrigado, Paulo, excelência. Queremos já dar boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje nesse podcast, que é o podcast número 1 do programa tão especial que é o Conexão com Cristo. E hoje a gente está tratando de um tema tão especial que é o cristão e a depressão. E ninguém melhor para falar disso senão um psicólogo. Mas melhor ainda do que o psicólogo, um pastor psicólogo que está conosco hoje nesse dia especial, abrindo as portas desse Conexão com Cristo podcast, direto aí através da tecnologia de Jacobina para todo o Brasil. E eu estou muito feliz de participar desse primeiro podcast, trazendo para vocês grandes informações. A gente vai bater um papo aqui
É uma coisa assim bem descontraída, é um papo que a gente vai bater. O primeiro podcast hoje conta com a participação também de Paloma Queiroz, acústico, ela que é uma voz linda, consagrada, uma menina de Deus. Obrigado a Paloma e Evandro por participar conosco também desse podcast, uma das canções mais lindas, né, que fala sobre a vitória da igreja na história, ao longo da história. E ninguém melhor para falar do que o pastor Flávio Lúcio, ele que é pastor na Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, em Brasília, e tem sido uma voz ativa, não é, dentro desse tempo oportuno para falar com a gente. É um pastor, é um psicólogo, já vem atendendo pessoas aí ao longo da sua jornada. O pastor Flávio Lúcio, ele é formado em psicologia pela Universidade Paulista, chamada Unip, e também onde ele fez pós-graduação em psicopedagogia e também em neurociências pela Universidade Paulista. Ele é formado em teologia, um pastorzão na Faculdade Teológica Batista de Brasília. Pastor Flávio Lúcio, alegria em tê-lo conosco nesse primeiro podcast. Fique à vontade para dar, portanto, a gente aí a recepção para os nossos participantes nessa data tão especial. Ô, pastorzão, obrigado aí pela apresentação aí tão bonita. Me senti aqui até assim, importante aí, depois de toda essa... Mas você é importante, homem de Deus, servo de Deus, bênção de Deus, tem ajudado muita gente aí no consultório, isso é muito bom. Amém, pastor. Assim, agradecer a Deus aí esse convite aí tão especial, né? Veio via o pastor, nosso querido irmão Paulo Barbosa. Obrigado aí por esse momento aí tão importante. De tratar desse tema, um tema tão relevante do nosso tempo. Alguns vão dizer que é a doença do século XXI, tem acometido tantas pessoas no mundo inteiro e os seus desdobramentos têm sido terríveis, as clínicas lotadas e especificamente agora nesse movimento que nós estamos pós-pandemia. Infelizmente, as coisas têm se agravado ainda mais. Então, assim, a igreja, o povo de Deus, precisa estar atento para algumas mentiras que tem aí, infelizmente. E algumas são mentiras, algumas são ingenuidades mesmo, desconhecimento, ignorância, enfim, que nos deixa abecer diante de algo tão relevante, tão importante. O nosso desejo, a nossa oração é que isso não chegue jamais na nossa casa, na nossa tenda, né, usando o nosso linguajar aí, mas infelizmente, né, o que a gente tem visto real, coisa é a gente sonhar, uma coisa é a gente ter fé, uma coisa é a gente acreditar, mas aquilo que a gente tem visto, infelizmente, dentro de uma realidade, dentro de uma população que a gente pode chamar aí de crente, infelizmente isso tem chegado nos nossos arraiais, né, e a gente tem vivenciado de uma maneira aí, de certa forma, até, infelizmente, intensa, viu, pastor Silvio? Então, legal, parabenizar aí pela iniciativa e vamos ver aí o que a gente consegue, né? Muito bom, pastor. A nossa gratidão também a Paulo, né, a quem eu chamo de excelência, já há um tempo começou com esse projeto Conexão com Cristo, uma reunião de irmãos, queridos irmãos, aí de uma juventude, desde os princípios da Igreja Batista de Jacobina, e aí tem abençoado vidas, tantas discussões, tantos temas que nós já tivemos no Conexão. E agora inaugurando esse novo momento, essa nova fase com o podcast. Muito bem. Pastor Flávio Lúcio, o senhor na condição de psicólogo e pastor, nada melhor do que ouvir uma pessoa como o senhor e tem experiências aí na caminhada pastoral. A primeira temática, eu acho que é muito delicado, uma irmã tratou aqui, mandou um depoimento seguinte, de que uma pessoa, um membro da igreja, estaria passando por problemas de depressão. Infelizmente, esse irmão ele veio a cometer suicídio. O que nós sabemos até do suicídio é que a pessoa que o comete parece entender que ela está se livrando de um problema. Mas como entender, pastor, a cabeça de uma pessoa que passa por um problema de depressão? Uma vez que eu acredito que a depressão ela pode afetar todos os seres humanos, e nós como cristãos, já disse a irmã de Janeira, qualquer cristão está sujeito a isso.
qual é a sua opinião, a sua orientação como pastor, como psicólogo, para uma pessoa que está com depressão? Ela deve procurar um tratamento, procurar um pastor, um profissional? Diga aí, pastorzão. Perfeito, pastor Silvio. A gente, infelizmente, vem de uma história religiosa, desculpa usar essa expressão assim no sentido pejorativo, às vezes carregada um pouco de ingenuidade. Jesus mesmo nos alertou sobre isso, né? Os filhos das trevas, eles são mais espertos às vezes que a gente, né? Porque a gente está vendo aí algo quase que epidêmico acontecendo no mundo inteiro, e alguns de nós, infelizmente, ainda de alguma forma acreditam que isso não é possível que aconteça com crente, né? O crente, ele tem ali uma super capa, uma blindagem aí emocional, né? Dentro, sei lá, de um folclore aí, pseudo-evangélico, né? A gente vai ver os evangelhos, pessoas sendo É acometidas verdade. na Só disse história do tudo. cristianismo. Pseudo-evangelho. Muito bem. Infelizmente, a gente... pastor, eu teria aqui histórias para a gente contar aí a semana inteira. Eu como pastor, psicólogo, já enfrentei alguns tipos de palavras, essas vezes, irmãos, irmãs. Assim, eu olho para isso tudo com um olhar de carinho, sabe? Porque é um desconhecimento simples, né? E vem, às vezes, assim, uma certa vez eu falei do púlpito, né, que estava num momento bem tenso, mistério, estava perdendo o sono e precisei usar um determinado tipo de medicamento para dormir e tal. Rapaz, a irmãzinha, geralmente é aquela do coque, né, aquela bem pentecostal, aí, nas nossas irmãozinhas. Canela de fogo disse, pastor tem pecado. Ele veio falar, me parou no corredor, pastor, o que é isso? Eu não aceito, eu determino, aquela história toda. Ah, sim, sim. Olha, desculpa, eu não quis ser delicado, olha, a minha fé não está no nível, né? A minha fé ainda estou caminhando, foi mais ou menos a resposta que eu dei a ela, assim, como eu sabia que era uma pessoa bem polêmica, queria discussão e tal. Mas eu vejo exemplos de colegas, de pastores, eu vejo na Bíblia pessoas que adoeceram, morreram. Então, eu acho que eu estou nessa categoria humana aí e tal. Sim, né? sim. Eu acho que a irmã esqueceu de decretar, de determinar que o pastor não fosse humano, deveria ser um anjo de fato, né? Literalmente. É isso aí. E aí a gente vai ouvir essas coisas, sabe, Silvio? Infelizmente, a gente fala brincando assim, né? A gente tem um jeito carinhoso de poder lidar com temas até difíceis, mas o fato é que a coisa está aí e a gente precisa estar atento para essa realidade. Grandes homens passaram por isso e nós não estamos isentos. Infelizmente, não estamos isentos. Né? Eu acho que um dos grandes homens da nossa história, né? Até Batista, era um pastor Batista, era um homem de Deus, o pastor Charles Spurgeon, enfrentou um problema depressivo, assim, né, gigantesco, né, passou do outro lado, mas, ou seja, era um pastor, homem de Deus. Em um ano, ele chegou a batizar mais de 14 mil pessoas. Então, veja, e enfrentou o dilema da depressão. Muito bem. Pastor Lúcio, tem aqui um comentário, tem uma pergunta interessante que eu quero compartilhar com o irmão. O seguinte, a nossa irmã Dejanira também, lá da Primeira Igreja Batista de Jacobina, ela comenta que ela sempre esteve na casa da mãe, muito jovem, mocinha e tal. Ela usa o termo aqui, nunca havia saído da barra da saia da minha mãe, abre aspas e fecha aspas para a irmã Dejanira. Ela disse que foi muito difícil, né? E ela enfrentou, ao sair desse suposto ninho, ela enfrentou um processo de depressão, não é? E aí vem a minha pergunta. A depressão, ela pode surgir, pastor, de algumas reações traumáticas de alguns indivíduos? Sim, pastor. Dentro do ponto de vista psicológico mesmo, a depressão ela tem uma ênfase em perdas. Então, o ser humano
se não tiver muito bem preparado para enfrentamento de perda, ele entra num processo ali de tristeza e que Sim. pode, se não tratado, se desdobrar e acabar virando um luto e a coisa entrar com uma depressão. Ela tem A perda, depressão então, não é só perda de morte. O senhor pode dizer a perda, por exemplo, no caso dela, ela saiu de casa, acabou, tipo, casou, ou alguém que vai viajar, vai para outro estado, para outro país, isso gera um tipo de perda também, não é? Sim, perda de emprego, perda de saúde, Sim, perda de casamento, divórcio, todo sim, tipo essa separação do objeto amado, vamos botar assim, sim. ela Muito bom. tem a ver com a depressão psicológica, né? Ok. Ela pode trazer isso aí, sim. Basicamente, pastor, quando a pessoa, assim, a depressão ela é multifatorial, ela tem diversos fatores. Sim, Pode ser até sim. que chegue um caso que a pessoa entre em depressão por conta de um evento. É muito Uhum. raro. Geralmente está somado a vários outros tipos é um trauma de infância, é uma vida sedentária, é uma alimentação ruim, é uma série de coisas. E aí vem, a pessoa perde o emprego, pum, depressão. Aí tu fala, foi um emprego. Não, foi uma soma de coisas. É como a gente costuma dizer, a gota, né, que encheu o balde, transportou o balde, né, foi a perda do emprego. Mas geralmente tem esse efeito que a gente chama de gatilho, uma direcionamento de vida, né, lutos que a gente vivencia e que se a gente não tiver preparado, repito. E olha, Paulo, é um tema que eu fico louco assim, para falar, porque é um tema muito empolgante assim, do ponto de Sim. vista da E nós queremos necessidade, né? ouvi-lo, fique à vontade, nós queremos ouvi-lo mesmo. A pessoa, a gente fica parando para pensar, por que tanta depressão, especificamente no Brasil, Estados Unidos, são os países ali que os níveis são maiores. Aí a gente vai estudar um pouco da nossa cultura, eu posso falar pelo Brasil, porque a gente é brasileiro, a gente está vivendo aqui, a gente conhece a nossa Sim. realidade, um Falar da pouco, nossa né? casa, não é? Da nossa casa, o que está acontecendo com o povo brasileiro? É muito superficial isso aqui que eu vou falar, e bem de uma forma geral, mas a gente tem visto um enfraquecimento da população. A gente chama de baixa tolerância ao sofrimento. A turma, desculpa eu usar uma expressão, pastor, está Sim, fica à vontade. minimizada demais. Sim, A turma sim, aí, sim. né? Então, às vezes se depara com um evento que talvez numa geração anterior Não teria a mesma postura, segurava. o mesmo comportamento. Pastor, aí surge também uma outra dúvida. Então, o senhor acredita, como pastor, inclusive psicólogo, que a nossa geração, essa geração contemporânea, essa geração mais high-tech, né, que a gente chama de geração Z, a moçada que tem domínio com a tecnologia, e que os pais muitas vezes favorecem demais essa meninada, sempre dizendo sim, 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 quando de fato talvez deveriam dizer não, né? Dizer não. O senhor acredita que isso está criando uma perspectiva da nossa casa, né? A nossa realidade. Os brasileiros mimizados, brasileiros que são mais frágeis diante de obstáculos, isso tem aumentado o nível de depressão, porque o que eu noto, pastor, como eu também na condição de pastor, é que meninas de 13, de 12, de 15 anos têm apresentado sintomas, inclusive diagnosticados com depressão, né? Ora, na nossa fase, eu não sou tão velho assim, né, que nem Paulo, eu ainda tenho um pouquinho de cabelo, embora banho na esponda, o senhor tem cabelo mais que eu, então, geração aí de 13, 15, a gente estava animado com a perspectiva de, né, de brincar, de viver. Essa geração, embora seja high-tech, mais tecnológica, ela parece ser uma geração mais fragilizada para questões comportamentais. Sem dúvida. A gente corre o risco enorme de generalizar, mas assim, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Sim. A gente tem uma estradazinha um pouquinho, né, comprida. Você lembra na sua infância, muito provavelmente, você quisesse um brinquedo ou uma bola, alguma coisa, não era o pai me dar uma bola, toma aqui, meu filho. Havia todo um diálogo, uma sustentação, uma O roteiro negociação, para um chegar a essa trabalho. bola, né?
Hoje, o que aconteceu? Hoje a criança nem... um dos problemas dessa geração, Paulo, pastor Silvio, o não desejo, ela não chega nem a desejar, porque ela já recebe. Aquele brinquedo que a gente via sendo lançado na televisão, que a gente ficava louco, assim, né? A boneca, a menina, né? Queria a boneca de não sei quem. Hoje a criança nem deseja, o pai já chega com a boneca, já chega com o carrinho eletrônico. Tá? Isso Tá tudo rouba muito do ser fácil. humano. Exato. Rouba essa característica nossa, inerente do ser humano, de desejar. Eles nem precisam desejar. Então, é uma das características da depressão, é a ausência do desejo. A gente chama de anedonia, que é a ausência do prazer. Ele, não quero, eu quero ficar aqui na cama e tal. Então, pode receber uma ligação dessa geração que tem mais, até mesmo do que precisa, sabe? A facilidade é muito grande. Esse é o primeiro aspecto, a ausência do desejo, não precisa nem desejar. O segundo aspecto, dentro disso que a gente está falando, da criança receber mais do que precisa, vamos usar uma expressão aqui bem popular, Silvio, uma criança mimada, Sim. Infelizmente, né? Ela também perde a capacidade de valorizar o que tem. Sim. Valoriza. Você sabe, não precisa ficar aqui falando isso, né? Você ganha um presente aí, quando vê, o carrinho está lá jogado, a bola está não sei onde. Não tem mais. Não tem mais aquele desejo, aquele carrinho, aquele apego, sabe, pela valorizar aquela. Então, a depressão, ela tem esse aspecto também. As pessoas está empregada, está casada. Aqui em Brasília, rapaz, eu atendo pessoas do alto nível, pessoas com dinheiro, assim, perderam a vontade. Né? Então, isso é um segundo aspecto. E um terceiro aspecto também desse quadro das pessoas mimadas desse tempo, não generalizando, claro. Sim, claro. Quem que apanha na sociedade aí, o pessoal bate. É a não gratidão, é a ausência do sentimento de gratidão. Não pedi, ganhei, não dou valor nenhum, por que eu vou agradecer? É verdade. A ausência da gratidão também está presente no aspecto deprimido. Então, assim, você vê como tem uma correlação. Eu estou trazendo esse aspecto aí, desses 3 pontos, das crianças e jovens e adultos que estão sendo mimados, porque a gente vai vendo aí que há de alguma forma, uma correlação dentro desse quadro generalizado aí de crianças deprimidas, quando do nosso tempo, de um tempo atrás, não existiria lógica nenhuma. Você, por que você está triste, criança? Você tem tudo e tal. Eu estou tirando aqui os aspectos biológicos, viu? Eu só estou falando da questão psicológica. Psicológica, então, mais traumas emocionais, né? Muito bem. Pastor, a Dinalva Nascimento, missionária na Filadélfia, aí na Bahia, missionária em Filadélfia, na Bahia, uma cidade, ela diz que o cristão pode sofrer depressão, sim. Ela diz que orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverantes, tal. Ela aborda que pode ter depressão, diz a palavra dela. E, ao mesmo tempo, ela evoca um texto da palavra de Deus. Qual é a linha, qual é o limiar, né, de um indivíduo cristão estando com depressão e ele se trata apenas com essa questão de leia a Bíblia, confie no Senhor, ore no Espírito? Me parece que essa tem sido a postura de algumas pessoas, mas eu pergunto para o senhor, na condição de pastor e de profissional, em algum momento, esse indivíduo, mesmo sendo cristão que está orando, ele não precisaria passar por um acompanhamento, por uma ajuda profissional que vai compreender por que aquela depressão, como o senhor acabou de falar, quais angústias, né? E aí pode ser angústia da infância, que veio à tona agora num casamento, como a Thelma Oliveira de Cafarnaum, na Bahia. Ela diz, olha, eu
fui desencadeada com depressão, com alguns traumas de infância e no casamento, que foi muito difícil. Ela diz maltrato com violência física e psicológica. Ela diz eu venci. Então, ela é cristã, veja, mas em algum momento ele não precisa ter um apoio profissional. A gente não está minimizando a Bíblia, sabe, pastor? Mas Claro. a depressão precisa ser tratada também com o viés de uma psicoterapia e acaso até que eu diria talvez uma terapia medicamentosa, sim ou não? Pastor Silvio, no Brasil, o Brasil ainda ele está muito, vamos dizer assim, a gente tem dificuldade de falar mal do nosso país, sim. né? Ele não desenvolveu ainda em muitas áreas. E uma delas é essa área emocional, psicológica. A gente ainda, agora até melhorou um pouquinho, mas até uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, procurar psicólogo era coisa de maluca, de doido. Existia estigma. E porque nós ainda existe, ainda, principalmente no nosso meio, né? Ou é maluco ou está endemoniado e tal. Então, existe esse estigma aí. Infelizmente. Então, como você disse, ainda é um limiar. A gente tem ali algum problema, sei lá, de estômago, você vai procurar lá o médico. Enfim, agora depressão não, a gente acha que pode curar ali através, como você disse, né? A gente minimiza demais, jamais a Bíblia ou o poder da oração. Deus, ele ressuscita torto, né? Quanto mais curar uma depressão, né? Sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente, por exemplo, quando as pessoas passam por um câncer, por exemplo, elas não ficam muito em dúvida se elas vão orar ou se elas vão fazer uma químio, né? Elas oram e vão lá para a químio, né? Ótimo, isso. Mas a depressão não, elas ficam achando que podem curar só. Essa colocação sua é perfeita, mais ou menos o seguinte, veja bem, eu sou pastor, não sou médico, e de repente o senhor é uma ovelha minha, e aí o senhor está com problema de vesícula. O senhor certamente me permitiria fazer uma cirurgia no senhor, porque eu sou um pastor, o homem de Deus da sua vida? O senhor aceitaria? Obviamente que não. Eu não estou devidamente, né, capacitado para tal procedimento. Mas por que vai no médico, né, para uma vesícula, né? E a gente quer esconder isso das questões. Eu acho que um dos maiores problemas, talvez eu esteja enganado, eu acho que um dos maiores booms desta depressão que tem acometido até o povo da igreja é justamente essa questão de querer esconder e se mostrar autossuficiente, e chega uma hora que você não dá conta, acaba, infelizmente, pensando em fazer uma besteira. Perfeito. Pastor, e eu parabenizo essas irmãs que escreveram aí, se não me engano, Thelma, né? Sim. Coloca aí. Parabenizo. É um estigma hoje, né? Meu irmão, estou passando, sim. Creio que Deus vai me curar. Estou tomando medicação, sim. Ninguém fica com vergonha de falar que está tomando um remédio para dor de cabeça. Sim. Então, existe esse sistema ainda. Eu acredito, Paulo, e por conta da literatura que a gente tem visto, não é só achômetro, o Brasil ainda é um país não tão desenvolvido nesse aspecto, sabe? No aspecto de doenças emocionais. Infelizmente, ainda possuímos esse estigma. A prova disso, recentemente, foi o tema da redação do Enem, se eu não me engano, foi 2 ou 3 anos atrás. Sobre esse aspecto. Nós temos esse estigma negativo aí, nessa forma pejorativa de olhar para os adoecimentos emocionais. E aí, o que acontece? A pessoa não vai tratando, a tendência da depressão ela voltar e mais forte. Isso aí é clássico, sabe? No trator, ela vai passar ali um período, a pessoa, melhorei e tal. Ela volta depois. Existem algumas que ela é crônica, ela vai levar por muito tempo. Existem outras que elas vêm, ficam num período de 6 meses, passa. A pessoa, agora estou boa e tal. O problema é que se não tratar a causa, sabe? Essa é a minha linha de já está falando aqui de tratamento, essa é a minha linha de ação da psicologia, que eu trabalho muito com a psicanálise, muito. Sim, muito bom, muito bom. Se não for mexer na causa, o que está acontecendo aí para essa depressão, de onde ela veio, tá?
Se não parar para Ótimo. pensar sobre isso, Ótimo. vai ficar num paliativo ali com remédio, porque não conseguir até mesmo. A gente fala isso, o coração dói, fala assim, a fé como paliativo, né? Mas a gente precisa trabalhar a fé e buscar a ação humana sempre que for preciso, sabe? Paulo vai falar isso lá na minha, toma um vinhozinho aí, porque o negócio está meio esquisito, é o remédio da época. Sim. Formas alternativas de tratar questões que não era apenas a gente... E repito, nós aqui não estamos minimizando a fé nem o poder de Jesus Cristo, mas se ele deixou algumas outras alternativas para tratar de questões, eu acho que vale a pena a gente investir nisso aí. Muito bem, Pastor Lúcio, eu quero perguntar também o seguinte: existem muitos comentários acerca de depressões, de tipo de depressão, né? Nós temos aí na nossa literatura evangélica um livro escrito por Lloyd Jones, Depressão Espiritual. O pastor Spurgeon também escreveu um livro, Depressão. Algumas informações que nós temos de modo leigo é que existem a depressão emocional, mais psicológica, existe uma depressão, eu chamo de fisiológica, não sei, talvez o nome correto seria biológica. Existe, não existe? O que o senhor pode falar para a gente como profissional dessas classificações de depressão? Perfeito, pastor Silvio. Existe, como eu disse lá no início, ela é multifatorial, então ela traz diversos fatores, né? E aqui a gente está falando desde o início, combatendo a questão em relação ao pecado, ao demônio. Também, nós acreditamos, como também pode ter algum tipo de doença, seja lá qual for, que tenha uma certa origem, né? Uma influência do mal, das trevas, sim. Sem dúvida, né? Aí a gente vai ter assunto aqui para, né? Então, assim, não podemos também falar assim, não, é só hormonal, é só trauma, né? Pode ter ali a pessoa, de alguma forma, como vou dizer, como nossos irmãos pentecostais, né? Tem uma brecha ali e tal, alguma coisa assim. A gente, né? A coisa pode ter acontecido ali como, sei lá, um acidente de carro ou qualquer outro mal da nossa vida, né? O inimigo está ali, rodando ali ao redor, né? Trazendo influências, né? E sobretudo aí de uma forma pontual aqui esse estado depressivo, né? E tal. Então essa é uma possibilidade, sim. A questão que você chamou aí, né, biológica, física, hormonal, a gente fala de uma forma bem simples, pastor Silvio, essa depressão, ela é de dentro para fora ou é de fora para dentro, né? De dentro para fora é algo que está dentro do nosso organismo mesmo, que pode ser um hormônio, né, uma serotonina ausente e tal, sim. E pode ser de fora para dentro alguma circunstância que aconteceu, alguém morreu, perdeu um emprego, como disse lá no início, também trazer a consequência. Pode ser espiritual, parte espiritual vindo aí, alguma ação do mal, a depender de quem está passando por isso, e pode ser também um trauma que a pessoa carrega, trouxe lá da infância. Esse, assim, isso pode aflorar na vida adulta, no casamento, por exemplo, como disse a irmã aqui, no casamento maltratado, violência física, violência emocional e tudo, verbal, não é? Esse é o clássico. Inclusive, pastor Paulo, a abordagem da psicanálise, ela tem como um dos eixos a questão da você tentar descobrir ali a causa, a origem, né? E para eles, né, está no inconsciente essa origem, né? Foi algo que aconteceu na sua história e foi lá que está adormecido, diria isso, né? A gente não tem acesso, então aí aparece ali de repente um estado depressivo. Você está triste, você não sabe por quê, está com dinheiro, está casado, está bem, está feliz, mas está triste. É verdade. Segundo essa teoria, né? Pode estar vindo aí algo do seu inconsciente. Sim. Segunda teoria, muito provavelmente foi lá na sua infância, na sua adolescência, e que agora está aflorando aí por conta de alguns outros fatores que são diversos. Ok, então a psicanálise como um processo de investigação para a psicologia, ela é
uma bênção, ela é boa, ela ajuda o profissional a fazer essa investigação, não é? Eu sou suspeita de dizer que é a minha ligação, né? E eu amo, Sim, e eu acredito, eu especificamente, viu? Tem outros profissionais, outras áreas, sim, e eu sim, respeito todas elas, mas Deus me direcionou para essa, e eu tenho para essa. trabalhado, tenho estudado Ok. bastante nessa linha, Eu e tem acredito, sido bem. pastor, que essa seja uma das formas muito boas mesmo de trabalhar, de investigar, né? Isso é parte da premissa da investigação, né? Da, É, das partes para o todo, não é isso? É a exato, pregação exato. indutiva, né? A pregação indutiva, você junta as partes, né? Ok, muito bem. Aham. Pastor, aí vem uma outra pergunta, né? Que tem muito a ver também com as nossas vidas pastorais, né? Ah, pressões, dificuldades diversas, o número que tem crescido de pastores, inclusive, que cometeram suicídio. Isso é um fato, a gente tem assistido isso, né? A gente não ouvia falar tanto, hoje no Brasil tem sido uma realidade. E na condição do senhor e pastor, psicólogo, na minha condição, de tantos outros pastores que hoje também estão nos ouvindo, a gente já manda um abraço para todos os colegas, pastores que estão agora ouvindo a gente. Pastor Lúcio, como o pastor pode se cuidar diante de tantas coisas que ele ouve, né? Porque mesmo ele não sendo psicólogo, ele acaba ouvindo e absorvendo emocionalmente isso. Como que um pastor, qual a sua dica que o senhor dá para nós como pastores a nos cuidar para evitar que a gente deixe de atender outras áreas da nossa vida, né? Sair com a esposa, com filhos, porque afinal o pastor ele é um pai, né? Ele é um esposo. Ele não é um padre, com todo respeito ao sacerdócio católico, né? Ele tem uma família para dar conta, né? Então, como que um pastor cuida para ouvir tanto e não absorver tudo isso? Desafio, hein? É um Já desafio. pensei em se Desafio abraçar aí, porque né? é um desafio porque é um desafio nosso, é meu, é seu, né? A gente vive isso o tempo todo. E são tantas as possibilidades de um adoecimento. Talvez alguma ovelha agora está nos ouvindo aqui e fala assim, nossa, que isso, esse pastor está em pecado, né? Alguma coisa assim. Mas tanta possibilidade, tanta pressão, porque o que é a depressão? A depressão, na sua etimologia da palavra, é uma pressão para baixo, depressão, né? A gente recebe essa pressão o E tempo todo desce. espiritual, né? Às vezes a gente entra por uma visita, por um gabinete, Um e é tanta hospital. opressão, hospital, e você sai arrebentado, essa é a palavra, né? Arrebentado. Arrebentado, é. Então, esse é um fator. A gente luta com uma guerra aí que Paulo vai dizer lá, ó, rapaz, essa é a guerra, né? Espiritual. Não é contra a carne, contra o sangue. Somado à carga que a gente leva, que já está lá em Jetro, lá atrás. Jetro falou, Muita Moisés, gente para dar conta, querer fazer tudo sozinho. a gente carrega essa capa de super-homem, do Sim. pastorzão. E aí não tem jeito, porque a gente é um Mas homem, é carne. a gente carrega essa capa, pastor Lúcio, eu acho interessante isso mesmo, a gente auto, né, se denomina talvez o super, mas a igreja também ela tem essa culpa. Veja que a irmãzinha lá, ela disse, não, pastor, que isso, não pode ficar cansado, né? Quantas pessoas já falaram para mim isso também. Aí tem um detalhe de um filme, o filme do Hércules, o Hércules é aquele espécie de semideus, e o rapaz que é o contador de histórias, né, acompanhando o Hércules, ele diz, olha, Hércules venceu tantos e tal, ele vai querer... Mas tem um momento que numa batalha o Hércules ele era ferido, e aí ele sangra, e ao sangrar, ele diz assim, eu estou sangrando. Aí o contador de história vai lá e diz, olha, cubra isso, pelo amor de Deus, cubra isso, ninguém pode ver que você sangrou. Aí ele pergunta, mas por que Perfeito. não? Ele disse, porque você é um Deus. E aí, no enredo do filme, ele disse, não, eu preciso mostrar às pessoas que eu não sou um Deus. Eu acho que o pastor precisa também ele mesmo, ter esse autodiscernimento. Olha, eu não estou bem, eu preciso descansar, eu preciso de um tempo de repouso, preciso ficar em recluso, porque senão ele se mantém alto, mas uma hora ele estoura, uma hora esse negócio vai dar, a pressão para baixo vai ter mais força. É que isso faz bem para o ego, né? A gente fica Ah, feliz em ser aí procurado, você disse tudo, né? Quem não gosta, né, de ser o pastor que
aqui, ora no aniversário, ora no culto fúnebre, ora no hospital, você ora em tudo, cara. Você está em todo o tempo. É verdade. A unha do cachorro da irmã Creuza desencravou, chama o pastor Lúcio para orar, para fazer uma proteção de graça. Tá? Existe essa cultura de, né, projetar na gente. Presença pastoral, né? E isso vai sobrecarregando, estar sobrecarregado de trabalho é outro fator importante. As predisposições, as cargas genéticas que a gente recebeu dos nossos pais, cara. Ótimo, boa, muito bom lembrar. Uma predisposição à depressão, tem isso, geneticamente falando, já está comprovado. A gente, eu vou usar, pastor, eu vou te excluir, vou usar eu aqui. Faz exercício físico, meu Deus do céu, assim, não tem na minha vida. Não tem. Olha, um testemunho horrível que estou dando aqui para todo mundo que está me ouvindo, mas eu preciso ser sincero para mostrar para você que eu sou humano. Devido à correria, eu não consigo achar na minha vida, a minha esposa briga comigo direto, meus colegas brigam comigo. Eu não consigo hoje encaixar 1 hora de academia na minha agenda. E eu sei que isso vai me levar a um adoecimento já, porque Eu entendo. Então, eu estou aqui respondendo, pastor, as nossas dinâmicas da vida que a gente vai deixando entrar para a nossa agenda, alimentação. A serotonina, por exemplo, que é o hormônio do bem-estar, 95% é produzido aqui, naquilo que a gente come. Come mal, come batata frita, comida industrializada. Não sabia. Então, a serotonina ela é produzida também por parte daquilo que nós ingerimos. Nutrição, rapaz. Não sabia. Muito bom. Olha aí, pessoal, fiquem atentos. Aliás, eu quero fazer um adendo aqui, pastor, porque a irmã Dejanira, que é uma pessoa muito querida lá de Jacobina, ela chegou a dizer o seguinte: recomendo o médico e crendo e confiando que alcancemos a cura. Já tive depressão causada pela minha vinda para cá, ela chega a dizer isso, ela diz, mas superei com a ajuda de Deus. Olha que interessante, ela diz, superei com a ajuda de Deus, de psicólogo, psiquiatra e também de alimentos. Ela chega a dizer alimentos ácidos, graxos, ômega 3, zinco, selênio, atividades físicas, alimentações e etc. Então, essa parte da alimentação ela é importante para a gente desenvolver serotonina. Fantástico. Rapaz, e hoje, eu vou deixar aqui mais uma dica. Tem um produto que está no mercado aí, que ele é base da triptofano. Bota aí, é bom que está gravado, né? Triptofano, pessoal. Anota aí, pega a caneta, anota aí. Triptofano, é isso, pastor? É um aminoácido, ele antecede a produção da serotonina e que está composto em vários produtos da natureza, por exemplo, como a semente da abóbora. Olha que bom, vamos lá, a semente da abóbora. O que mais? O que você pode fazer hoje? Assim, esse triptofano você compra na farmácia, cara. Você toma ali um suplemento natural. Que bom. Natural. Não tem. Você vai tomar uma cápsulazinha de manhã, ou na hora do almoço ali. O triptofano, então, para o nosso público entender, o triptofano ele é um suplemento alimentar encontrado na natureza, que pode ser vendido em farmácias, que é natural, e o indivíduo pode fazer o uso disso, e isso vai ajudá-la a melhorar a produção de serotonina, seria isso? Isso aí, exatamente. Ótimo. Agora diz para o nosso público o que é serotonina, para a gente deixar claro, porque muita gente talvez não entenda, né? Tem duas, a serotonina, a noradrenalina, sim. Porque quando a gente vai entrevistar e fazer podcast com personalidades raras, a gente tem que estudar os treinos tudo lá para descobrir o que a gente vai tratar aqui. E esse aqui é a personalidade, o pastor Lúcio Flávio, segunda Igreja Batista do Plano Piloto em Brasília, que você que está em Brasília pode visitá-lo, pode conhecer também mais. Então, pastor, fala para a gente sobre serotonina. É um neurotransmissor, né? Ele é como se... Eu vou usar uma linguagem bem simples, é algo que vai fazer a comunicação entre as células, transmitindo uma informação. Basicamente assim, imagina, eu quero mandar uma energia, acender uma luz em um determinado ponto, né? Aí eu estico um fio até aquele
aquele bocal lá. Uhum. E é isso que vai fazer, basicamente, as células e os neurotransmissores. E quando a depressão Serotonina vem, pode ser dita como serotonina pode ser entendida como hormônio ou a gente chama de transmissor? Hormônio, hormônio, ok. hormônio Sim, como. sim. E aí, vamos imaginar quando a depressão ela acontece, essa serotonina ela não passa, ela não é transmitida de uma célula para outra. É como se eu tivesse assim, eu vou te passar uma informação, olha, Silvio, para uma festa do aniversário, essa informação, como se essa informação não chegasse à sua cabeça, você imaginar que era uma festa, uma coisa boa, aí você, tá, aí não vai. A informação não chegou, a energia não chegou na lâmpada. Por quê? Porque esse fio está quebrado. Ótimo, muito boa. Está partido. Explicação perfeita, dá para todo mundo entender. Tem isso dentro do nosso juízo, como diz minha maninha lá na Bahia. Então, dentro da nossa cachola tem esses processos de transmissão. Quando isso é interrompido, o indivíduo dá sinais de uma depressão. Exato. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis por passar essa informação de um neurônio, uma célula para outra. E aí, quando está quebrado, ele não passa. Então, você faz... Olha, você ganhou na Mega Sena. Por que a gente não faz isso? É claro. Só aqui em Brasília não faz. Não sei se é bom dar uma dica. Né? Que tiver algum crente jogando na Mega Sena, se você já jogou, meu irmão, já pecou. E se você ganhar, dê o seu dízimo na igreja, porque senão você vai pecar 2 vezes. Continue, pastor. Então, você traz uma informação importante, talvez feliz, assim, para a pessoa não... Sabe, quando você fala para a pessoa deprimida, é isso. Ela não chega a informação por conta desses fios quebrados. Não chega a energia para a pessoa. E o responsável para fazer essa transmissão são os neurotransmissores. Okay. E a serotonina, de forma específica, é um hormônio do bem-estar, felicidade, vamos dizer assim, né? Então, o triptofano, ele pode ajudar a ligar essas partes quebradas, né? Que bom, muito bom. Isso, basicamente, está presente na depressão. Em vários alimentos, né? Seja a depressão de fora para dentro ou de dentro para fora, isso aí está presente, porque a mensagem, a energia, ela não é passada, não é transmitida por conta da veja, como o senhor disse, um dos elementos da natureza, a semente da abóbora, minha gente, semente da abóbora tem em todo lugar. Você guarda essa semente aí. Já tinha farinha da abóbora, faz um negócio e consome isso aí para você ficar feliz e para a igreja dar glória a Deus e não ficar murmurando. Eu acho que tem muita gente hoje murmurando de depressão, pastor, viu? Você pode, de forma bem tranquila, pesquisar na internet, bota alimentos ricos em triptofano. Vai aparecer um monte aí. E peixe. Bom, enfim. Vai ganhar bem com a alimentação. Excelente. Então, assim, cuidar da nutrição, cuidar da alimentação. Se você tem possibilidade, você é uma pessoa que tem um plano de saúde, vai no nutricionista. Olha, doutor, eu estou aqui me sentindo sem energia, porque a depressão é isso. Não é só tristeza, não. A depressão é falta de energia. Estou sem energia para trabalhar. O que estou recomendando na minha alimentação aí? Ela vai fazer e vai te dar uma dieta específica para isso aí. Balanceada, que vai te ajudar nisso. Muito bem. Exato. Pastor, uma causa pessoal. Recentemente, eu estive... vivendo assim uns dias difíceis, assim, a igreja é muito boa, nos trata muito bem, mas o ministério pastoral, que não é um ministério do Hércules, a gente sangra mesmo, a gente fere, né? E aí eu me senti assim muito, tô desanimado, tô sem querer fazer as coisas muito assim animadas e tal. E aí a minha esposa, ela fez algo extraordinário, ela disse assim: vamos caminhar hoje? E aí ela me levou ao parque, lá em Montes Claros, tem um parque municipal, um negócio fantástico, um lago maravilhoso, a gente dá a volta, é um parque lindo, cheio de árvores, um negócio lindo. E aí eu vou trazê-lo, vou levá-lo em Montes Claros para pregar para a igreja, falar para o nosso povo, vai ser uma bênção. E aí eu comecei a caminhar e na segunda semana, insistindo a caminhada, bom, cheguei à redução de açúcar, cheguei a fazer uma dieta,
cheguei a praticar exercícios físicos. Resumo da ópera, eu estou me sentindo extremamente bem, muito melhor. Eu acho que um pouco da quebra desse sedentarismo já me deu uma perspectiva de vida. O indivíduo sedentário, o indivíduo que come mal, que não repõe essas vitaminas que o próprio sistema da natureza nos oferece, ele também pode estar suscetível diante da própria dificuldade que ele tem. Não é só pastor, é uma mãe que trabalha demais e não é reconhecido pelo marido, é um filho rebelde, é uma coisa difícil na vida, enfim. Todo mundo é um empresário que às vezes tem que lutar para matar o leão a cada dia, é um missionário no campo que não vê o resultado chegando tão emergente. Isso, o sedentarismo pode atingir em grau de depressão, de retrospectiva, de introspecção, na verdade, esse indivíduo, pastor? Sem dúvida. A vida nossa sedentária é um dos fatores dentro daquilo que eu comecei lá atrás, falando no Brasil. A gente vai melhorando a vida, a gente agora vai na padaria de carro, a gente para de tomar sol, muito preso dentro dos nossos apartamentos, vendo o contato muito intenso com tela. Olha, uma série de coisas que vão prejudicar e vão facilitar a chegada de uma possível depressão. Mas esse ponto do exercício físico, eu já dei um testemunho negativo aqui atrás, mas o cristão ele precisa ser verdadeiro, né? Eu estou aqui confessando meus pecados e em nome de Jesus, uma hora eu vou resolver esse problema. A questão do exercício físico é fundamental. Quando você caminha Estou te ouvindo. Ok. Quando você caminha e você se mexe, você consegue produzir mais oxigênio para o cérebro. E esse oxigênio que vai para o sangue, ele vai para o cérebro e te ajuda de forma... Seria isso, então, aqueles pacientes, pastor Lúcio, que estão em estado terminal e que às vezes sofrem uma doença, um câncer, alguma coisa, e falta oxigênio, ele começa a ter um nível de delirar, coisa do tipo assim? Por falta desse oxigênio? Provavelmente tem uma correlação forte. Os pacientes mais idosos, no hospital, eles sofrem de delírio. Delírio é diferente do delírio que a gente conhece, que a pessoa surta, vê coisas. Né? Sim. É uma outra pegada, mas tem correlação também, tá? Porque o nome é bem parecido. Mas também tem essa questão da ausência de oxigênio no cérebro. Eu até, se você me permite, dar uma dica aqui para os casais. Por favor. Passando alguma possível dificuldade no relacionamento, afinal de contas, quem não tem, né? Em algum momento da vida tem um IDR que a gente fala, né? Isso, discutir essa relação. Pega a esposa, pega o maridão lá e vai dar uma caminhada um canto e vai discutir a relação enquanto conversa. É fantástico. Produz oxigênio. O oxigênio ele é como uma esponja que passa na mente os radicais livres e provoca insights ali maravilhosos para você poder conversar enquanto você caminha. Então, faça isso. Okay. Olha aí, pessoal, dica importante do nosso pastor e psicólogo. A gente pode fazer uma caminhada com a esposa. Você tem tempo que não fez essa caminhada? Retome isso. Pastor, eu não estou tendo um relacionamento agora. Eu estou sozinho, eu estou sozinha. Aproveite para caminhar justamente na companhia de Cristo, né? Observando a natureza e vai dialogando com Cristo, vai falando com Ele, Senhor, as minhas dificuldades, eu quero ter uma relação melhor com o Senhor, eu quero orar mais, eu quero melhorar enquanto noiva. Quem sabe o teu noivo certamente vai escutar a tua relação. E você que é casado, está na hora de pegar a esposa ou o esposo e fazer essa DR no parque. Deus abençoe. Muito bom, pastor. Ótimo. Pastorzão, chegamos aqui a 52 minutos de podcast, chegamos aqui ao final. Eu quero fazer algumas considerações, deixar também para o senhor fazer as suas. Gratidão a Paulo Barbosa, nosso irmão que aí está coordenando o Conexão com Cristo, trazendo hoje, inusitadamente, nós somos a estrela, abrindo aqui as cortinas desse tempo, pastor Lúcio, de abrir o primeiro podcast 2023 do Conexão com Cristo, viu? Maravilha, 27 de outubro,
nessa noite maravilhosa, podcast aí para todo mundo. Então eu quero agradecer aqui, pastorzão, a nossa irmã Dejanira, da PIB de Jacobina, quero agradecer também a Aline, da PIB de Jacobina, quero agradecer a Miriam Batista, professora, esposa de pastor Soretana, no Espírito Santo, agradecer também a Dinalva Nascimento, que é missionária em Filadélfia, na Bahia, também a Thelma Oliveira, de Cafarnaum, na Bahia, Ivani Barros, de Ivani Brotas, de Cafarnaum, também na Bahia. Quero agradecer a professora Luci Farias, que é da PIB de Ipupiara, em Bahia. Essa Bahia tem nomes de várias cidades, né? Quase 450 municípios. Quero agradecer a Luciene Matos também, que mandou para a gente aqui um depoimento, e agradecer também a nossa irmã Iranilde Cardoso, natural de Uauá, mas ela reside em Salvador, a capital da Bahia, ela que é educadora religiosa. Deus abençoe vocês todos que participaram com a gente desse podcast. A gente fez aqui um apanhado geral das leituras de vocês, fizemos algumas perguntas para o pastor, para o pastor e psicólogo Lúcio, ele que é pastor da 2ª Igreja Batista do Plano Piloto em Brasília. E mais uma vez eu digo, se você quiser visitá-lo, esteja lá. Pastor, tem algum contato que o senhor possa deixar, um e-mail, sua rede social, para a gente acompanhar o senhor aí nesse seu trabalho lindo de pastorear vidas e também de ajudar a conectar essas vidas através do processo da profissão? Tem sim, pastor Silvio. No Instagram é PR_Lúcio Flávio, vai me achar Olha lá. aí, PR_Lúcio Flávio, não é isso? Flávio. Lúcio Flávio. O meu telefone é 61 98225 0852. Quem quiser. Pastor, vamos de novo, porque a produção já vai colocar aí na edição. Vamos lá de novo, 61 98225 0852. 0852. Esse é o telefone para você falar com o pastor psicólogo. Uma coisa maravilhosa, eu quero abrir meu coração, eu não quero falar com o meu pastor só porque o meu pastor, ele não entende muito a questão profissional. Eu, seu pastor, nós queremos que você o ame, o considere. Você quer falar também com um profissional? Tá aí, o profissional, o pastor Flávio Lúcio, que é Lúcio Flávio, Flávio Lúcio é o outro da Junta de Missões, que era, né? Agora está lá no sul do Brasil. Grande amigo também, pastor Flávio Lúcio. Esse é o Lúcio Flávio, lá de Brasília. Considerações, pastor, suas considerações para o nosso querido programa Conexão com Cristo. Agradecer aí pela participação, foi muito interessante poder passar aí com vocês esse tempo aí. Pastor Silvio, um prazer enorme de vocês. Espero em breve a gente estar junto aí nessas andanças pelo Brasil afora. Eu queria encerrar dando aqui mais uma dica, de certo ponto até assim, polêmica, ainda mais para os profissionais da psicologia, mas aqui falando aqui para você que crê em Deus, que serve em Jesus Cristo. Nós, os psicólogos, nós somos vedados de falar, por exemplo, de religião dentro do consultório, não passamos, não aconselhamos dentro do consultório clínico, mas eu queria, se eu pudesse te deixar aqui uma dica. Se você tiver a oportunidade de procurar um profissional da área de psicologia, tem, no mínimo, o temor a Deus, eu te aconselho. Viu? Ótimo. É uma área... Excelente. É uma área muito sensível. Por exemplo, você não vai procurar um cardiologista, não vai perguntar a ele se ele é crente, você não é. Certamente. Ideal seria que fosse um pastor ali de operar, mas não vai fazer isso. Mas um profissional de psicologia, eu te oriento, se possível, o máximo possível, procure alguém no mínimo com temor a Deus, porque é um profissional que tem uma possibilidade enorme que lida com questões mais emocionais, mais íntimas, ligadas inclusive até à fé. Eu já vi coisas aí de colegas assim que não professam, tem muito ateu nesse meio. Sim. Cuidado. Toda a ética possível, eu quero te falar aqui. Se você puder, é claro, faça esse tipo de... Você roda na sua vida toda aí, você vai numa padaria que você gosta de determinado pão, você vai... Porque
psicólogo, você vai pegar qualquer um, assim. Exatamente. Né? Muito Então, bom. Fica essa dica aí para encerrar aí, se possível, procure alguém. Excelente dica, pastor Lúcio, muito obrigado. Quero agradecer ao senhor, a sua dica foi pertinente, ela é muito bem-vinda nesse tempo que a gente vive de desafios em que a gente pode colocar o coração, abrir o coração. Fica a dica, meu irmão, minha irmã, não tenha medo da depressão, ela não vai te destruir, mas abre o coração, procure alguém que possa te ajudar, especialmente alguém que professa, no mínimo, um temor a Deus, que tenha esse temor a Deus. Isso vai te ajudar bastante. Gratidão a todos que nos acompanharam nesse podcast, que estão conosco agora, acompanhando aqui ao vivo. Deus abençoe vocês, a sua família. Aqui eu estou em BH, partindo daqui a pouquinho, embarcando para Salvador, a terra boa, onde eu vou poder ministrar lá com a minha esposa, em Feira de Santana, na Bahia, na Igreja Batista Alvorada. Os irmãos que nos acompanham também da igreja, Deus abençoe você. Um grande abraço, ó. Hashtag coraçãozinho, em breve a gente está aí. E eu quero aproveitar também para fazer aqui um merchan. Esse é o meu livro, mais novo livro, Meu Para Ímpar. É um livro que fala sobre celebrando as diferenças que glorificam a Deus. Isto é um livro que fala sobre casamento, que fala sobre muitas questões de relacionamento. E se você quiser adquiri-lo, você pode adquirir nas lojas, na Amazon, você pode adquirir na Shoptime, você pode adquirir também no Submarino e também nas americanas. Agora mesmo está lá disponível para você entrar lá e adquirir esse livro. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado a todos. Pastor, muito obrigado. A gente quer encerrar isso aqui orando, pedindo a Deus que nos abençoe e abençoe sua vida. Eu quero orar agradecendo a Deus por sua vida e por todos os nossos ouvintes. Vamos orar então. Pai Santo, muito obrigado, querido Deus, por esse tempo tão precioso, esse dia que tivemos, nesse momento especial, falando de um assunto que é tão importante para os nossos dias, para o nosso povo, para o teu povo, Senhor. Às vezes a depressão tem sido uma luta, tem sido um desafio para nós, pastores, para nós, igreja, para ovelhas como um todo, e hoje nós somos edificados. Que a mão do Senhor continue sobre cada um dos nossos participantes, dos nossos ouvintes, dos nossos os que acompanham, os que nos seguem nesse tempo. Obrigado pela vida do pastor Lúcio Flávio, instrumento do Senhor nesse dia, que nos edificou tanto com informações tão importantes, profissionais, mas também sem abrir mão daquilo que é a tua palavra, o discernimento do Senhor. Ajuda-nos em momento de depressão, quaisquer que sejam eles, nós possamos buscar ajuda com pessoas que temem ao Senhor e que o Senhor nos dê a direção para a glória do teu nome. Nos dê saúde necessária para servir o Senhor em todo o tempo. Abençoe a família do pastor Lúcio, os filhos, o ministério, a jornada dele como instrumento no consultório. Que o Senhor esteja abrindo as portas na vida dele. Obrigado por tudo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E fica aí com a voz de Paloma Queiroz, acústico. Beijão para Paloma. Abraço para todos vocês que nos acompanharam hoje nesse primeiro podcast de muitos 2023. Deus abençoe e até mais. Pastorzão, muito obrigado. Deus abençoe e um abraço no coração, viu? Deus abençoe, pastor. Um abraço. Com Deus. Boa viagem. Obrigado. Vamos de mais uma canção que, se o sol se pôr e a noite chegar, a tribulação pode vir, mas com certeza a gente tem, né? Que Deus está conosco, segurando nas nossas mãos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o
Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Opa! Chegamos ao final de mais um programa Conexão com Cristo. Foi o nosso primeiro podcast e nós agradecemos primeiramente ao nosso bom Deus, porque Ele tem sido nosso refúgio e fortaleza. É Deus quem está conosco, como diz a canção, desde a hora que nós acordamos até na hora que nós vamos dormir. Ele está conosco em todo o tempo, é a bondade de Deus. Meus queridos pastores, muito obrigado pela participação. Pastor Silvio Lamego é o nosso âncora agora, né? É o âncora do Conexão com Cristo. Muito obrigado, pastor Silvio. E por falar nele, brevemente, aí na Igreja Batista Filadélfia, em Jacobina, estará lançando o seu livro Meu Par é Ímpar. Meu Par é Ímpar. Então, já ele estará lançando esse livro aí na IBF, em Jacobina. Nosso muito obrigado ao pastor Lúcio Flávio, homem de Deus, psicólogo, que trouxe uma palavra maravilhosa nesta noite. Nosso muito obrigado à irmã Paloma e ao irmão Evandro, esse casal que sempre que a gente está aí, pede a participação deles, eles estão aí inseridos, envolvidos no projeto Conexão com Cristo. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, a você que está aí ouvindo, meus irmãos, estão participando do nosso programa, do nosso primeiro podcast. Muito obrigado mesmo. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu queria que um amigo meu ouvisse, que minha irmã ouvisse. Não tem problema, você vai lá e acessa no YouTube, passa para ele o link. E se ele não se inscreveu, faça a propaganda para que ele possa se inscrever. Não se esqueça disso. Inscreva-se. Conexão com Cristo Jacobina. Aí você dá o seu like, ativa o sininho e fica por dentro de toda a programação, não é, do Conexão com Cristo. Nosso muito obrigado às pessoas que mandaram depoimentos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Não é? Muito obrigado mesmo. Nós somos gratos a Deus. E queremos lembrar a você que fica aí, repito, nos arquivos do YouTube, o nosso podcast para você compartilhar com mais pessoas. E vem aí o próximo podcast. Mas já, pastor Elias, próximo podcast. O tema é: o crente pode perder a salvação? Vou falar mais uma vez. O crente pode perder a salvação? E nós vamos ter como âncora o nosso pastor Silvio Lamego, não é? E você será informado a partir do momento que estivermos já pronto o nosso cartaz, não é? E para que você tenha conhecimento de quem será o nosso orador, os nossos oradores participando do segundo podcast. Vem aí o próximo podcast, O Crente Pode Perder a Salvação. Forte abraço para você, meu irmão, minha irmã. Lembrando de mais um detalhezinho. Todos os dias nós temos um vídeo sobre família essa semana. Então, acesse lá, não é, no YouTube, vai ter um vídeo sobre família. E nada é melhor do que a família. Família tem problema? Tem. Todos nós temos dificuldades e problemas. Mas ninguém consegue viver sem a família. Portanto, vai lá, acessa e você vai ver que todos os dias nós temos um vídeo de segunda a sexta-feira sobre família. Um forte abraço, Deus te abençoe. Fica aí ligadinho, né? Vai lá, torna a ouvir no YouTube e aí você fica ligado para o próximo podcast, porque aqui é o seu, o meu, o nosso Conexão com Cristo. Uma excelente noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bye, bye.